Se está dividindo, passa multiplicando. Se está somando, passa subtraindo. Se tem uma potência, passa como raiz. Isso não existe na matemática. A palavra passar não existe em matemática. Então vamos começar? Qual é o assunto de hoje então? É a equação polinomial de primeiro grau ou intimamente a equação do primeiro grau. Eu vou começar contigo com a introdução, por favor. O que eu vou começar é simples. O objetivo não é resolver nada complexo ainda. O objetivo é você entender a essência da resolução de uma equação. Vamos começar então? Digamos que eu te desse essa pergunta. Qual é o número cujo dobro acrescido de 6 é igual a zero? Ah, Edivaldo, fácil de cabeça essa. Eu também consigo. Mas vamos equacionar e vamos entender como é que se resolve isso. Vamos começar então? Olha que legal. Qual é o número? Não sei quem é o número, você quer chamar esse número de alguma coisa. Você pode chamar do que você quiser. Os matemáticos, principalmente um cara chamado Vietê, que introduziu as letras na matemática, as variáveis na matemática, ele resolveu chamar de x, de y, de z, quando eu tenho uma variável. Alguém que pode assumir mais de um valor, que eu não sei o valor, eu chamo de x, de y, de z. Sempre as últimas letras do alfabeto, tá? Então eu vou chamar de x. Qual é o número? X. Próxima pergunta. Cujo dobro? O dobro desse número. Se eu tenho um número que é x, quem é o dobro dele? O dobro é 2x. Eles vão estar entendendo, que legal. Acrescido de 6, eu vou acrescer 6 ao dobro desse número. Se eu tinha 2x, acrescendo 6, eu vou ficar com 2x mais 6. E Edivaldo, eu quero saber quando é que tudo isso é igual a zero. Boa, se eu quero saber quando é que é igual a zero, eu vou pegar 2x mais 6 e vou igualar a zero. Quando chega nesse momento, você concorda que você tem 2x mais 6 igual a zero, é onde eu cheguei. Eu quero saber qual é o número cujo dobro acrescido de 6 é igual a zero. O que eu falei em texto em língua portuguesa está aqui na linguagem matemática que você tem que passar a ficar íntimo. Qual é o número cujo dobro acrescido de 6 é igual a zero? Isso você tem no quadro, a matemática chama de uma equação. Vou simplificar para ti a equação, tá? Equação é quando você tiver uma igualdade, gente dos dois lados da igualdade e uma variável para achar. Se eu tenho igualdade, gente dos dois lados e uma variável, eu chamo de uma equação. Como no meu caso a variável x está elevada a 1, eu chamo de equação do primeiro grau. Legal? É claro que tem toda uma definição bonita, por exemplo, que está aqui aparecendo para você. Equação do primeiro grau na variável x é toda equação do tipo ax mais b igual a zero, com a diferente de zero. Qualquer equação que você consiga reduzir a esse formato, eu chamo de uma equação polinomial do primeiro grau. Quer ver exemplos? Uma delas é 2x mais 6 igual a zero, que eu acabei de montar com você. Outra seria esta. Ó. Ô, Edivaldo, mas essa não é do tipo ax mais b igual a zero. Mas eu e você conseguiremos reduzir ela a uma equação do tipo ax mais b igual a zero. Notem que tem igualdade, tem ali gente dos dois lados, tem a variável x, e essa variável x está elevada a 1. E não tem x vezes x, não tem x na parte de baixo, ou seja, uma equação polinomial de primeiro grau. Legal? Tranquilo até aqui? Próxima parte, nós vamos resolver aquela equação. E eu vou começar resolvendo contigo de um jeito que é o jeito errado, tá? É aquilo que te ensinaram, que talvez esteja na sua memória, e vou pedir para você começar a limpar isso da sua memória. Vê se você não aprendeu desse jeito. 2x mais 6 igual a zero. O que serve para vocês? Olha, eu quero x. Então eu tenho que deixar o x sozinho. Eu tenho que isolar o x, eu tenho que isolar a minha variável. Para isso eu tenho que tirar o 6 daqui. E aí disseram para você que para tirar o 6, por um passe de mágica, o mais 6, como ele estava somando, ele passaria subtraindo. Como está somando, ele passa subtraindo. E você na época, né, no ensino fundamental, você fala, pô, que legal, né? Você tem aquela mente fantasiosa, que legal, aquele momento lúdico aí, digamos, da sua faixa etária naquela época, você fala assim, poxa, realmente, o 6 ele está somando, então ele passa subtraindo. E você fazia isso. Já vou te explicar que não tem nada a ver. Segundo, tem que tirar o 2 agora. Poxa, aí eles perguntavam, e o que o 2 está fazendo com o x? Você falava, está multiplicando. E eles diziam, se está multiplicando, ele passa dividindo. Se está multiplicando, ele passa dividindo, e você pegava o 2 e fazia de conta que eles passavam dividindo e ficava assim. E aí você pegava o menos 6, dividia por 2, já vimos operação de sinal, vai dar menos 3, e você dizia, poxa, acabou minha equação. Ele falou, mas está errado? A resposta não é menos 3? Não, a resposta é menos 3. Não. Aqui não teve erro, você acertou a questão. Mas o passar, pelo amor de Deus, aqui no MTM, em qualquer lugar que leva a sério matemática, você não vai usar. Não existe o passar. Existe o cancelar a operação. Passar não existe. Tire isso da sua memória. Eu vou te mostrar daqui a pouco um lugar em que você já vai errar isso aí. Não existe o passar. Eu gosto de uma frase que é essa. Não passarás mais. Como se fosse um mandamento aqui, tá? Não passarás mais, tá bom? Guarde esse mandamento. Ele falou, mas se eu não vou passar
e eu sempre aprendi assim, o que eu vou fazer? Bom, aí nós vamos conversar sobre isso. Mas antes, eu quero te convencer de que o passar é complexo. Olha esse itemzinho aqui, 1 sobre x menor que 4, que é uma inequação. Eu sei que não é uma equação, mas eu vou usar o mesmo artifício porque a maioria dos alunos, talvez até você, iria nesse momento fazer o quê? Dizer que o x está dividindo. E você diria que, se ele está dividindo, ele passa multiplicando, não é isso que você diria? E se você passar multiplicando x, fica 1 menor que 4x. E sabe o que eu tenho que dizer para você? Está errado já. Está errado, isso está errado. É um erro, está errado. E se você está pensando, mas por que está errado? Aí você vai ter que assistir minha aula de inequação, tem que esperar. Segundo o comentário, só quis te mostrar que o passar está errado. Mas olha que legal. Se você está pensando, eu sei por que está errado, porque a desigualdade tinha que inverter. Se você inverter a desigualdade, também fica errado. E para deixar você mais intrigado, se aqui fosse embaixo x ao quadrado e aqui ficasse x ao quadrado, estaria correto. Erivaldo, poxa, aí complicou minha cabeça. Não vou te explicar o porquê, porque não é a hora. Aqui eu tenho um pedido a você, que você guarde o quê? Não existe o passar. E aqui um exemplo claro que o passar leva você a um erro. E guarde com carinho isso, não passarás mais. Não, nunca mais. Nunca mais você vai passar. Você a partir de agora vai pensar diferente, e eu vou te mostrar como. Eu queria que você pensasse nessa brincadeira. Eu queria que você imaginasse que a igualdade é como se fosse uma balança. Erivaldo, como assim? Vem comigo. Quando eu tenho uma igualdade, há um equilíbrio, certo? Isso é igual a isso, há um equilíbrio, como se fosse uma balança. E se é uma balança, se você resolver assim, poxa, eu quero nessa balança e colocar mais 5 aqui, não tem problema, ela vai desequilibrar. Para equilibrar, você tem que botar mais 5 aqui também. Edivaldo, claro, faz sentido. Edivaldo, o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que em matemática, quando você tem uma igualdade, você tem poderes. Se você tem uma igualdade, você pode ir dos dois lados e fazer o que você quiser, desde que você faça a mesma coisa dos dois lados. Eu quero somar 5 dos dois lados, não tem problema. Eu quero multiplicar os dois lados por 5, não tem problema. Eu quero dividir os dois lados por 7, não tem problema. Eu quero levar os dois lados ao quadrado, não tem problema. Eu quero aplicar uma raiz cúbica dos dois lados, não tem problema. Eu quero aplicar um logaritmo dos dois lados, não tem problema. Só tem que garantir condição de existência. Quero aplicar tangente dos dois lados. Resumindo, também tem que ver condição de existência. Quando você tem uma igualdade, guarde a frase. Se você tem uma igualdade, você tem o quê? Poderes. E nós aqui no MTM vamos te mostrar esses poderes, começando hoje. E aí, se você tem poder de fazer o que quiser dos dois lados, a brincadeira é simples. Se eu tenho uma igualdade, o que eu te falei? Eu quero somar 5 daquele lado da minha balança. Se eu somar 5 do lado de cá, não tem problema. E aí fica uma regra, qual é? Para manter o equilíbrio, você deve fazer a mesma coisa dos dois lados. Seja o que você vai fazer, tem que fazer dos dois lados. Claro, tem que garantir condição de existência, mas depois a gente entra nesse mérito, tá bom? Primeira parte é essa. Ele fala, como é que isso vai me ajudar? Olha que legal. Primeiro, a igualdade é como se fosse uma balança, guarde isso, a ideia de equilíbrio, tá bom? Segundo item, o que se faz de um lado, tem que se fazer do outro, guarde isso. Não existe o passar, tá claro? E aí vem a parte que eu queria que você entendesse. O que existe na matemática é eliminar operações, ou seja, se eu tenho alguém que está somando de um lado e eu quero eliminar essa soma, o que eu faço? Eu aplico uma subtração, desde que eu aplique do outro lado também uma o quê? Subtração. Então não existe o passar, existe manter o equilíbrio aplicando dos dois lados a mesma coisa. E essa frase é muito legal de você guardar. Existe eliminar a operação aplicando aos dois lados da igualdade a operação contrária. É isso que você vai guardar, legal? E ter uma igualdade é ter poderes, acabei de falar, então você vai guardar com carinho. E eu queria mais que você guardasse isso agora. Não precisava escrever tanto, mas eu resolvi. Como é que você elimina uma adição? Evaldo, se eu tenho uma adição numa igualdade, para eliminar, eu vou aplicar dos dois lados uma subtração. Evaldo, eu entendi. Vamos ver se você pegou? E se eu tivesse uma subtração, aplicaríamos dos dois lados uma o quê? Uma adição. Evaldo, e se eu tivesse uma multiplicação dos dois lados, aplicaríamos dos dois lados uma divisão? Edivaldo, claro, faz sentido. Por isso que eu acho que passa, mas não é isso. Eu estou aplicando a mesma operação contrária dos dois lados, isso. E se eu tivesse uma divisão, poxa, eu tenho uma divisão, eu quero eliminar essa divisão, eu quero tirar esse número que está dividindo, eu aplico uma multiplicação dos dois lados? Mas vamos ampliar. Não é para a aula de hoje, mas vamos ampliar. E se você tivesse uma potenciação? Poxa, eu tenho um x ao quadrado, eu quero eliminar esse expoente, o que eu faço? Eu aplico uma radiciação dos dois lados. E se eu tivesse uma radiciação, eu aplicaria uma potenciação. Isso é essência, isso é saber matemática. Esse negócio do passar é historinha, galera. Esquece isso você, tá? Você agora é aluno do MTM, você vai fazer a coisa de uma maneira correta, tá bom? Então, eu vou pegar aquela questão lá e começar contigo. Eu quero tirar aquele mais 6. Se eu quero eliminar mais 6, eu vou subtrair 6 dos dois lados. Olha lá. Posso. Eu tenho uma igualdade, eu tenho poderes. Eu subtraí 6 dos dois lados, pô, legal. Botei menos 6 de cada lado, continua um equilíbrio.
Evaldo, claro, poxa, faz sentido. Claro que faz sentido. Olha que legal agora. É claro que aquele 2x eu vou manter simplesmente, tá ali, ó. Aquele mais 6 com menos 6 vai dar 0, né? Vou botar ali. E 0 com menos 6 vai te dar menos 6. Já aprendemos essa parte de operações. Essa continha toda, 2x mais 0, vai dar 2x. Então vai ficar 2x igual a menos 6. Quando chega aqui, o que disseram a você? Ah, o 2 passa dividindo. Não. Como é que é? O 2 está o quê? Multiplicando x. Se ele está multiplicando, eu quero eliminar uma multiplicação. E para eliminar uma multiplicação, se aplica dos dois lados uma o quê? Divisão. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dividir os dois lados por quanto? 2. Mas o aluno que olha de lá e vem para cá, o que fica na cabeça dele? Que o menos 6 passou. Mas não foi isso que aconteceu, né? Eu subtraí 6 dos dois lados e agora eu vou dividir os dois lados por 2. Ao dividir os dois lados por 2, eu mantenho meu equilíbrio, mantenho minha balança, minha igualdade. Claro que 2x dividido por 2 vai te dar x e menos 6 dividido por 2 vai te dar o quê? Menos 3. E eu chego no mesmo menos 3, mas de uma maneira decente, de uma maneira correta, subtraindo 6 dos dois lados, depois dividindo os dois lados por 2. Eu queria que você guardasse com carinho o seguinte, você não tem que fazer isso toda hora, mas você tem que saber o que você está fazendo. Vai ser difícil tirar de você essa coisa do passar. Mas se você passar sabendo que no fundo você está somando os dois lados, subtraindo os dois lados, multiplicando os dois lados, eu estou extremamente feliz. Legal? E você também vai ficar não só feliz, como também não vai mais errar algumas questões, tá bom? Algumas não, nenhuma delas. Esse menos 3 que eu cheguei aqui na resposta, ele é o que da equação? Você lembra? A matemática dá um nome a ele. Quando eu resolvo uma equação e chego numa resposta, esse cara é o que da equação? Ah, Evaldo, ele é a solução da equação. Sim, ele é a solução da equação, mas o nome mais correto ou mais comum é chamar de raiz. Menos 3 é a raiz da equação. O que significa dizer que menos 3 é a raiz da equação? Se menos 3 é a raiz da equação, quer dizer que se eu pegar esse número, menos 3, colocar lá na equação original, no lugar da variável, vai fazer acontecer a igualdade ficar verdadeira. Lá vou eu? Se eu pegar o menos 3, colocar no lugar do x, 2 vezes menos 3, menos 6. Com mais 6, 0 deu 0 igual a 0. Notem que deu uma verdade. Então, menos 3 é o número, né? A raiz de uma equação é o cara que verifica a igualdade. Raiz de uma equação, grava essa frase, é um número que colocado no lugar da variável, não interessa quantas vezes ela vai aparecer, faz os dois lados ficarem exatamente iguais. E esse conceito de raiz que eu estou te dando não é para equação de primeiro grau, é para qualquer equação. De segundo grau, de terceiro grau, equação irracional, logarítmica, não interessa. Raiz de uma equação é o número que colocado no lugar da variável, na equação original, faz os dois lados ficarem exatamente iguais. Legal? E outra coisa que aluno tem mania, de chegar até aqui e dizer assim, tá, acabou, a resposta é essa. Não, grave uma frase clássica minha. Toda equação tem que ter um conjunto solução. Toda equação tem que ter um conjunto solução. E esse conjunto solução, ele depende de duas coisas. Primeiro, ele depende do conjunto universo onde você está resolvendo a equação e depende de um negócio chamado condição de existência. Eu tenho dois itens que você tem que analisar sempre. Então notem, cheguei no menos 3, o que eu vou fazer ainda? Eu vou botar meu conjunto solução. Ele falou, mas aqui não diz qual é meu conjunto universo. Bom, se não diz quem é o conjunto universo, você pode trabalhar no universo dos complexos ou no universo dos reais, depende aí muito, né, se tem alguma informação. Mas esse número menos 3, ele é um número real e complexo? Sim. Então menos 3 é a minha solução. Tranquilo? Feito? Olha que legal então o negócio. Vou pedir que você olhe para essa equação. Ele falou, é a mesma. Mas imagine agora que tivesse um enunciado. Resolva a equação tal no universo dos números naturais. Opa! Mandaram resolver a equação no universo dos naturais. É claro que essa equação você vai resolver do mesmo jeito, mas você tem que recordar algo comigo. Você lembra quem são os números naturais? A gente vai ter uma aula de conjunto numérico, mas os naturais quem são? 0, 1, 2, esse é o conjunto dos naturais. Legal? Lembrou? Os números mais naturais, os primeiros números que a humanidade teve contato. Depois tem uma historinha para te contar lá na aula de conjuntos numéricos. Mas olha que legal, essa equação 2x mais 6 igual a 0, ao resolver eu descobri x igual a quanto? Menos 3. Notem, eu achei menos 3. O que vai fazer acontecer agora? Aluno para aqui. Você não. Porque você tem que escrever o conjunto solução. E se você lembra, poxa, eu tenho que escrever o conjunto solução, então eu tenho que ver meu conjunto universo e a minha condição de existência. Bom, qual é o meu universo? Bom, o universo são os naturais. E a pergunta é, esse menos 3 faz parte dos naturais? Não, né? Como o menos 3 é um número que não pertence aos naturais, ele não faz parte, meu conjunto solução não tem elemento nenhum. E um conjunto sem elemento é o conjunto o quê? Vazio. E o conjunto vazio você pode representar assim ou assim. Vai ter uma aula de teoria de conjuntos para explicar os detalhes, mas essa simbologia você deve conhecer. Ó como é importante o conjunto universo.
Pegou? Agora algo importante, que eu já falei, mas nós vamos reforçar. Qual é? Toda equação tem que ter um conjunto solução. Guarde essa frase. Isso vai lembrar você na hora. Pô, terminei a questão? Não. Eu tenho que botar o conjunto solução. E o conjunto solução depende de quantas coisas? Ele depende do conjunto universo que mandaram você resolver a equação e depende também de condições de existência. Que nós vamos ver isso mais à frente em outras equações. Aqui no primeiro grau a gente não tem esse problema, tá bom? Que mais? O que é raiz de uma equação? Lembra a definição? Raiz de uma equação é aquele númerozinho que você vai lá, coloca no lugar da variável e vai fazer com que os dois lados fiquem exatamente iguais. Ou seja, ela verifica a igualdade. Ela faz a igualdade ficar verdadeira. Legal? Basicamente é isso. São informações legais que eu resolvi trazer para você escrita. Por mais que eu tenha falado, eu queria trazer de forma escrita para você. Legal? E eu trouxe uma questão que parece nada tem a ver com essa aula, mas eu já quero falar nesta aula com você. Leia essa questão. Encontre o valor de K, sabendo que o número 2 é a raiz dessa equação. Ele falou, pô, mas você está me dando uma equação de quarto grau. Nós estamos aqui falando de equação de primeiro grau, mas você vai conseguir resolver de boa. Quer ver? A equação é essa grande de quarto grau. Você pode observar que a variável aqui é x, como eu te falei, se ninguém te falar nada, sempre considere como variável as últimas letras do alfabeto. E tem um K aqui perdido. E a pergunta é quem é esse K? Mas o cara te dá uma informação. Quem é o K, sabendo o quê? Sabendo que 2 é raiz. E aí, tá na sua mão, meu amigo. Se 2 é raiz, o que você sabe? Se 2 é raiz, a hora que você pegar o número 2 e colocar no lugar da variável, os dois lados ficarão exatamente o quê? Iguais. Porque me afirmaram que o 2 é raiz. É o que eu vou fazer, ó. Se 2 é raiz, ó, era x na quarta, ficou 2 na quarta. Esse kx ao cubo vai ficar k vezes o quê? 2 ao cubo. Legal? Aqui 5x ao quadrado. O x eu vou trocar por quanto? Por 2. Resumindo, né? Onde tem variável eu vou trocar por 2 e eu tenho certeza que vai dar zero. Eu tenho certeza que os dois lados têm que ficar exatamente iguais, porque me afirmaram que 2 é uma raiz. Essa questão é para reforçar o conceito de raiz. O resto é conta. Nós vamos fazer? 2 na quarta é 16, vezes 3 vai te dar 48. 2 ao cubo é 8, vezes k vai te dar 8k. Depois, 5 vezes 4 aqui vai te dar 20, aqui menos 2 e mais 6. Se você somar só os números, esquecendo aquele 8k, deixa de lado. Se você somar 48 com 20, com menos 2, com 6, pode somar, né? Esse rapaz mais esse, menos esse, mais esse, dá 72. 72 menos 8k igual a zero. Claro que se eu isolar o 8k, eu posso somar o 8k dos dois lados. Ao somar 8k dos dois lados, ele vai sumir daqui, porque vai ficar mais 8k com menos 8k. E do lado de cá vai ficar 8k, mais 0, que dá 8k. Ele falou, então vai ficar 8k igual a 72. Isso mesmo, vai ficar 8k igual a 72, ou 72 igual a 8k, tanto faz. Ele falou, de agora, é uma equaçãozinha de primeiro grau, concorda comigo? Como é que você tira o 8 dali? Ah, eu passo. Não, você não passa mais, não passarás mais, lembra? Este 8 está multiplicando, e para eliminar uma multiplicação, você aplica dos dois lados uma divisão. Eu vou dividir ambos os lados por 8. 8k divide por 8 vai dar k, e 72 por 8 vai te dar quanto? 9. Descobri que o k vale 9. Ou seja, para que o número 2 seja realmente raiz dessa equação de quarto grau, para que ele seja uma das 4 raízes, o k tem que ser exatamente quanto? 9. Tranquila a ideia de raiz? Isso cai demais, é bom você ficar ligado. E agora você tem com você o conceito de que é raiz. Independente do tipo de equação, a definição de raiz não vai mudar. Legal? Muito bem, agora nós vamos fazer aquele outro exemplo que eu botei no começo da minha aula como exemplos. E eu te falei que você quer uma equação, e notem, é uma equação de primeiro grau, mas ela está muito bagunçada, e nós vamos resolvê-la. Vamos resolver então. Eu e você. O que você faria primeiro aqui nessa equação? Ah, Erivaldo, eu não gosto de fração. Eu queria eliminar essas frações. Tem como, Erivaldo? Sim. Erivaldo, eu vou multiplicar tudo por 3, porque ele é o 3, mata aquele 3. Pô, mas o 3 não cancela o 2. Erivaldo, vamos multiplicar por 6, então, porque o 6 elimina o 3 e o 2, mas não elimina o 4. Notem, você pode pegar e multiplicar a equação inteira por um número dos dois lados, não tem problema nenhum em fazer isso, para eliminar o denominador. Claro que eu sei que está em você uma outra coisa muito forte que é assim. Ah, Erivaldo, eu quando vejo um monte de fração, seja somando, subtraindo, eu vou lá e tiro o MMC. Não tem problema. O MMC entre 3, 2 e 4, eis ali, barrinha do lado. O Ada já te explicou, eu também já te expliquei numa das aulas. Então você vai tirar o menor múltiplo, que é comum a 2, 3 e 4, e vai dar 12. Legal? E aí o que acontece? Nessa equação, se o menor múltiplo comum é 12, é como se os denominadores agora todos ficassem iguais a 12. Eu só vou lembrar contigo. Se o 3 vai sair, vai entrar o 12, é porque esse 3 foi multiplicado por 4 para vir a 12. E se aqui eu multipliquei por 4, em cima eu também vou multiplicar por 4. Evaldo, claro, lembrei. Quer ver mais uma?
2, pô, vai virar 12. Se 2 vai virar 12 é porque eu multipliquei embaixo por 6. Então eu vou multiplicar em cima por 6. Mas claro que eu sei que você vai relembrar do seu jeitinho, que é assim, né? Você bota tudo igual assim, duas baitas frações, uma de cada lado. Bota o denominador 12, que é o MMC, e aí você faz o procedimento antigo. Qual é? Você pega o 12, divide lá por 3, e quanto vai dar? 4. Por que vai dar 4? Porque de 3 para 12 você multiplicou por 4. Quando você divide, você descobre esse 4. E esse 4 multiplica quem? O 2x mais 5. Está aqui, ó, 4 vezes 2x mais 5. Nessa hora você fala assim, Erivaldo, eu não escrevo assim não, Erivaldo, eu faço direto 4 vezes 2x, 4 vezes 5, eu sou muito rápido, eu não faço assim. Tudo bem. Eu estou fazendo assim para te mostrar um erro clássico que tem nessa questão, tá? Mas você podia fazer direto? Sim, eu também consigo fazer direto. Vamos continuar? Eu vou pegar o 12 e dividir por 2. Quanto vai dar? 6. Presta atenção agora. O que o aluno faz aqui? 6 vezes 5, 30. Aí ele bota menos 30. Bota aqui menos 30. E depois faz 6 vezes x, 6x. E bota menos 6x. Se você pensar assim, se você fizer assim, você perdeu a questão inteira. Vou fazer agora bem pausado para você ver. Lembra? Eu falei que ficou menos 30, menos 6x e falei que isso ficou errado. Você vai ver mais abaixo, realmente ficou errado. Vamos fazer então? 12 por 2 é 6. 6 que multiplica tudo isso vai ficar dentro do parênteses. Ó. 6, o menos é o mesmo menos dali, e o 6 multiplicando 5 menos x. A gente volta tranquilo, vamos continuar então. 12 dividido por 4 dá 3, e 3 vezes 1 ficou 3 aqui em cima. Legal? É claro que eu já podia cortar o 12 multiplicando os dois lados por 12, mas eu vou fazer de conta que eu não vi. Não vi, tá? Deixei o 12 ali, nota, deixei o 12. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer, que é aplicar a distributiva, que talvez você quisesse fazer mais rápido. 4 vezes 2x, 8x. 4 vezes 5, 20. Agora aqui vem um grande lance. Menos 6 vezes 5 dá menos 30, que eu tinha falado daquela maneira direta. Mas menos 6 vezes menos x dá mais 6x. E muita gente, quando faz direto, bota menos aqui, ó, e perde a questão. Entenda que esse mais, de onde é que ele veio? Daqueles dois menos lá. Ó. Ou seja, esse menos aqui da frente é de todos 5 menos x. Esse menos com esse menos resultou em quem? Em mais. Pô, Erivaldo, legal, que bom. Pô, Erivaldo, gostei de fazer assim, aí eu não erro. Beleza, mas se quiser fazer direto, pode, desde que tenha, né, esteja atento a esse detalhe do sinal. Legal? Esse menuzinho, ele complica a vida de muito aluno, tá? Aí bota uma flechinha em cima e diz, poxa, você é perigoso, você é do mal, fica ligado nele, tá? E aí, claro, continuou, a nossa equação ficou assim. É óbvio que eu posso cancelar esse 12 dos dois lados e eu queria que me respondesse uma coisa. Quando eu cancelo esse 12, o que eu estou fazendo? Erivaldo, quando eu cancelo, eu estou cancelando. Pô, não faz assim. Erivaldo, quando as coisas são iguais comigo, eu corto. Não faz assim. Entenda a matemática, por favor. Cortar o 12, ó, é eliminar uma divisão. Você tinha 3 dividido por 12. Você tira o 12 de baixo, você eliminou a divisão. E só se elimina uma divisão quando você faz os dois lados o quê? Quando eu aplico uma multiplicação. Então, quando eu corto aquele 12 dali com o 12 de cá, eu estou multiplicando os dois lados por 12. Isso. 3 dozeavos vezes 12 vai cancelar o 12. E 12 vezes essa fração vai cancelar o 12. Então, entenda, cancelar o 12 é cancelar uma divisão que tinha dos dois lados, aplicando a operação inversa, que é a multiplicação dos dois lados. Legal? O resto agora é conta, mas eu faço com você. 8x com 6x, pode contar no dedinho, vai dar 14x. 20 menos 30, né? Operações com sinais diferentes, faz a diferença entre os valores e coloca o sinal do maior número em módulo, fica menos 10, correto? E igual a 3. Eu queria tanto tirar o menos 10 aqui. Você quer eliminar uma subtração? Aplica uma adição dos dois lados. Soma 10 dos dois lados, mata aquele, e aqui fica 10 mais 3, vai te dar 13. Ele volta quase, hein? Só falta tirar o 14. E o 14 está fazendo o quê com x? Está somando? Não, Erivaldo. Está dividindo? Não, Erivaldo. Ele está multiplicando. E se o 14 está multiplicando, adivinha? Eu quero eliminar uma multiplicação. Aplico dos dois lados uma divisão. Eu vou dividir os dois lados por 14. E se eu fizer isso, fica 13 e 14 avos. Tranquilo? Dividir por 14 do lado de lá ficou x e aqui ficou 13 e 14 avos. Erivaldo, acabou. Não, porque toda equação tem que ter um conjunto o quê? Solução. E respira agora. O que é conjunto solução? Eu te falei um negócio. O conjunto solução depende de quantas coisas, lembra? Erivaldo, lembra, depende do conjunto universo e depende da condição de existência. Então vamos lá. Vamos ver se no texto fala em conjunto universo? Deixa eu ver. Fala. Ele diz para resolver no universo os inteiros. Erivaldo, eu não lembro mais quem são os inteiros. Faz o seguinte, eu vou te dar uma definição idiota, não se sinta ofendido, mas ela é funcional. Quando é que o número é inteiro? Um número é inteiro quando ele é inteiro. Se ele não for inteiro, é porque ele não é inteiro. Erivaldo, você está de sacanagem. Não estou, quer ver? 8 é inteiro? Pensa na palavra. 8 é inteiro? Sim. 7,5 é inteiro? Não. Por quê? Porque
porque não é inteiro. Então só é inteiro quem representa a quantidade inteira. Se o meu universo é universos inteiros, vou lembrar contigo, conjuntos inteiros é o conjunto representado pela letra Z. Lembra que é esse conjunto aqui, ó. Ele é formado só de números inteiros. E a pergunta que você se faz é essa. Se esse é o seu universo de trabalho, a pergunta é 13/14. É um número que está nesse conjunto? Edivaldo, não, né, Edivaldo? Se eu dividir 13 por 14, não dá inteiro. E se não dá inteiro, adivinha? A minha resposta não está no meu universo de trabalho. Minha solução, novamente, é o conjunto o quê? Vazio. Tranquilo? Primeira parte dessa aula, nós falamos muito bem como é que você resolve uma equação, o que é o passar, o que significa esse passar de cenário, que você não faz mais, não passarás mais. Lembra dessa brincadeira? E agora que você sabe tudo isso, a gente pode dar um novo salto. Lembra do conjunto universo? Muita coisa legal nesse início de aula, como eu te falei, tá? É uma aula simples, mas com muito conceito, que você vai aplicar em todo o desenrolar do curso. Lá vamos nós para outra parte, chamada classificação de uma equação do primeiro grau. Por favor, essa classificação que eu farei agora é para a equação do primeiro grau, não é para outro tipo de equação. Edivaldo, como é que é essa classificação? Vamos lá. Vou te dar aquela equaçãozinha para resolver, eu vou resolver muito rápido agora, porque você já sabe resolver. Olha o que eu vou fazer. 2x menos 4 igual a 5x mais 8 virou 2x menos 5x igual a 8 mais 4. Edivaldo, deixa eu ver. Eu sei o que você fez, Edivaldo. Você somou o 4 dos dois lados, apareceu um 4 aqui. Você subtraiu 5x dos dois lados e apareceu lá. Perfeito. Aí vai ficar menos 3x igual a 12. Edivaldo, agora é só dividir os dois lados por menos 3. Perfeito. É só dividir os dois lados por menos 3, porque o menos 3 está multiplicando. Mas eu quero te contar um negócio. Eu sei que você pode fazer isso, você deve, eu te ensinei agora isso, mas eu quero te pedir um favor. Que pergunta que a matemática está lhe fazendo aqui? Edivaldo, a matemática não fala comigo. Não, a partir de agora ela vai falar. O curso MTM está aqui para isso, para que você crie uma conexão com a matemática, para que você entenda que a matemática ela fala com você, que é maravilhoso poder escutar a matemática e principalmente respondê-la. Então olha que legal. Que pergunta matemática tem aqui? Eu vou te ajudar, nós estamos começando. Esse x representa um número. Então a matemática está te perguntando o quê? Qual é o número que multiplicado por menos 3 vai dar quanto? Mais 12. É como se eu chegasse agora e falasse, amigo, amiga, você que está aí do outro lado, quem é o número que multiplicado por menos 3 dá mais 12? Quem é esse número? Edivaldo, fácil, né? O número que vezes menos 3 dá mais 12 é menos 4. Então pronto, é por isso que a resposta é menos 4. Legal? Meu conjunto de solução, não tem nenhuma indicação de conjunto universo, então menos 4 pode ser a solução da minha equação. Tranquilo? Fiz a primeirinha. Você vai dizer, poxa, simples, você vai entender o que eu estou fazendo. Olha essa. Aqui você faria, vou direto, eu faria assim. Edivaldo, deixa eu ver se eu entendi. Edivaldo, para um pouquinho. Você pode pausar o vídeo a hora que você quiser, ver se você entendeu. Essa parte não mexi, o 18 não mexi e apliquei distributiva. Menos 2 vezes 6, menos 12, menos 2 vezes menos x, mais 2x. Mas a parte legal vem agora. Pode acreditar na minha pessoa, se você resolver isso vai ficar assim, ó. Pode acreditar. Vai ficar 2x menos 2x igual a 6 mais 4. Edivaldo, eu vi um problema aqui. Pois é. Aluno, quando pega essa questão para resolver, que fica 2x menos 2x, ele cancela, ele fica sem x. Ele falou, ué, o que aconteceu? E não continuou, não trava ali, parou. Mas, cara, é só conversar com matemática. Quer ver que legal? 2x menos 2x primeiro, não corte, interprete. Se eu tenho 2x e eu tiro 2x, eu fico com 0x. Claro, 0x, pode ser, Edivaldo. Eu botaria 0, mas pode ser 0x, legal. E o lado de cá ficou 10. E é nessa hora que você que só resolveu, nunca entendeu o que a matemática estava te perguntando, fica mais complexo. Mas agora você sabe. Converse com a matemática, ela quer conversar com você. Que pergunta tem aqui? Vai. A matemática está te perguntando qual é o número que multiplicado por 0 vai dar quanto? 10. Quem é o número que multiplicado por 0 vai dar 10? Pense aí. Quem é o número que multiplica por 0 e vai dar 10? Edivaldo, não tem esse número, Edivaldo. Verdade, não tem. Se não tem, eu pergunto para você, essa equação tem solução? Pense e me responda. Essa equação tem solução? Provavelmente você falou, não tem. Mas eu vou perguntar de novo, essa equação tem solução? Tem solução? E talvez você diga, não, tem conjunto de solução. Mas tome cuidado com essas duas perguntas. É uma confusão tremenda. O que essa equação tem? Ela tem solução ou conjunto de solução? São duas coisas diferentes. Essa equação tem solução? Não. Porque ter solução é ter um valor de x que multiplicado por 0 dê 10. Então ela não tem solução. Não tem uma raiz para essa equação. Tudo bem? Agora, ela tem conjunto de solução? Sim. E quem é o conjunto de solução dela? É um conjunto de solução para indicar que ela não tem solução. Ó que louco, né? O conjunto de solução é um conjunto para indicar que ela não tem solução. Quem é esse conjunto? O conjunto vazio. Tranquilo? Porque essa equação não tem solução. Ela tem conjunto solução.
Pô, Evaldo, legal, cara, uma coisinha de nada, mas eu estou entendendo, que bacana. É muito legal. Vamos resolver a número 3? Olha essa. 2x menos 4, vou aplicar distributivo aqui, fica 2x menos 10, mais 6. Pode confiar nas minhas continhas agora para a gente ganhar um passo? Você vai chegar nisso aqui, ó. E aí trava de novo, mas você vai destravar já. 2x menos 2x, como é que fala? Como é que fala 2x menos 2x agora? Ele fala, pô, agora eu sei, é 0x. E aqui vai dar 0, vai ficar 0x igual a 0. Ah, Evaldo, 0x igual a 0, complicou. Complicou nada. Conversa com a matemática. O que ela está te perguntando? Evaldo, ela está me perguntando qual é o número que multiplicado por 0 vai dar 0. Opa, vamos bater um papo sobre isso? Quem é o número que multiplicado por 0 dá 0? Me responda aí. Quem é o número que multiplicado por 0 dá 0? Evaldo, qualquer número. Boa. Então essa equação tem solução? Evaldo, sim, ela tem solução. Quantas soluções ela tem? Evaldo, infinitas? Qualquer número ali é a solução. Então tome cuidado com frases. Por exemplo, se alguém disser assim, o número 7 é solução dessa equação. Verdade, o 7 é solução. Mas se alguém te falar o 7 é a solução, é falso, porque ela não é a única solução. O 7 é a solução? Errado. O 7 é uma solução? Verdadeiro. O 7 é solução? Verdadeiro. Beleza? Então essa equação tem infinitas soluções. Como estamos no universo dos reais, eu vou dizer que a minha solução são todos os reais. Se estivéssemos nesse momento no universo complexos, eu diria que qualquer complexo também satisfaz essa condição. Legal? Legal, ó que bacana. Eu vou trazer as 3 equações novamente para você. Ó. As 3 que eu tinha, eu trouxe aqui as resoluções. Uma acabou assim, eu descobri que o x era menos 4 e o conjunto de solução está aqui. Outra acabou assim, eu descobri que não tinha solução e a solução era vazia, o conjunto de solução era vazio. E a outra acabou assim, eu descobri que qualquer número real era solução, minha resposta era essa. Eu tenho uma pergunta para você. Dessas 3 equações, aquela primeira, eu vou pedir que você classifique ela. Evaldo, como assim? Escute. Você chamaria essa equação de uma equação possível ou impossível? Sem que eu explique o significado de possível e impossível. Mas olhando as 3, eu acho que você sozinho consegue entender. Aquela equação, você diria que ela é possível ou impossível? Acertou, ela é possível. Beleza, não vou nem discutir por quê. É possível, é uma equação possível, legal. Essa daqui, 0x igual a 10, eu quero um número que multiplicado por 0 dê 10. Essa equação você diz possível ou impossível? Evaldo, essa eu acho que é impossível, né? Porque é isso aí, não vou nem explicar por quê. E essa equação aqui final, eu quero um número multiplicado por 0 dê 0. Tem esse número? Evaldo, tem, nossa, tem infinitos. Você acha que ela é possível ou impossível? Possível, muito bem. Mas aí, olha que legal. O nome possível e impossível está ligado a uma coisa. A equação possível, ela é aquela que tem solução. A equação possível tem solução. E a impossível é aquela que não tem solução. Primeira parte matamos. Mas essa primeira e essa terceira, há uma diferença entre elas. Olha que legal. Essa equação que é possível, além de possível, eu consigo determinar a resposta? Eu falo sim. Então ela é possível e é o quê? Determinada. Concorda comigo? Ó, por isso o nome possível e determinada, que vai dar origem ao nome lá que você vai ver em sistemas lineares. Lembra? SPD, SPI, vem tudo daqui. SPD, sistema possível e determinado. E aqui seria a equação possível e determinada. Uma equação que tem solução e tem uma única solução. Já essa solução aqui é uma equação que... Desculpa, essa equação ela é possível, mas é o quê? Indeterminada. E por que ela é indeterminada? Porque eu não consigo determinar a resposta, porque são infinitas. Legal? E aí eu vou pedir que você guarde com carinho. Se uma equação é possível e determinada, ela tem uma única solução. E isso vai valer depois para o sistema linear, tá? Se ela é impossível, ela não tem solução, não tem nenhuma solução, é sem solução. E essa equação final, ela tem infinitas soluções. Então, para que uma equação de primeiro grau tenha infinitas soluções, eu tenho que chegar em 0x igual a 0. Para que a equação não tenha solução, eu tenho que chegar em 0x igual a um número diferente de 0. E para que ela seja única, tenha única solução, basta que o cara que multiplique x seja diferente de 0. Se esse cara é diferente de 0, eu vou conseguir efetuar a divisão? Sim. E se eu vou conseguir efetuar a divisão, eu vou determinar o valor de x. Legal? Fechamos esse bloco chamado classificação de um sistema de primeiro... Não é classificação de sistema, desculpem, sistema linear é outro bloco. Classificação de uma equação do primeiro grau, tá bom? Classificação de uma equação de primeiro grau. Finalizamos esse bloco agora, que é muito importante, que muita gente não conhece e que agora você tem uma arma na sua mão. Legal? Muito bem. Vamos falar de um negócio agora que você conhece bem, eu espero, geralmente os alunos têm facilidade nisso, chamado sistema de equações. Como é que você resolve um sisteminha de equações? O que é um sistema de equações? Vamos começar uma brincadeira? Eu fiz uma introduçãozinha com um exemplo. Por favor, simples o exemplo, bem simples, mas entenda, é para a gente aprender. Depois a gente dá o próximo passo. Lê comigo. Quais os dois números
cuja soma é igual a 10 e a diferença é igual a 2. Eu quero dois números, quando você soma os dois números, dá 10. E quando você faz a diferença entre os dois, vai dar 2. É isso que eu quero, tá bom? Provavelmente você já fez de cabeça, mas eu vou fazer de conta que eu não sei, e comecei. Dois números cuja soma, dois números, né, x e y, não sei quem são, podia ser z e h, você pode usar a letra que você quiser, tá? Mas geralmente se utilizam as letras do alfabeto, as últimas letras do alfabeto. Dois números, x e y, cuja soma é igual a 10, a soma dos dois é igual a 10, x mais y é igual a 10, eu volto claro. E a diferença entre eles é 2, diferença x menos y é igual a 2. Ou eu tinha pensado em y menos x igual a 2, não vai fazer diferença, tá bom? Mas agora vem a parte legal. Se eu te perguntar quem são os números cuja soma é 10, você pode falar que é 1 e 9, você pode falar que é 2 e 8, você pode falar, nossa, uma infinidade de respostas. Se eu perguntar números cuja diferença é 2, tem outra infinidade de respostas. Mas eu quero um par de números que satisfaça as duas equações. E quando eu quero um par que satisfaça as duas, eu quero um par de números que satisfaça a de cima e a de baixo. Eu quero um par de números que satisfaça a de cima e a de baixo. E esse e, em matemática, é aquela chave, tá? Talvez você nunca prestou atenção nisso. Essa chave não é para organizar. Essa chave tem um significado matemático. Ela diz que eu quero um número que satisfaça a equação de cima e a de baixo. E mais à frente, nós vamos estudar que esse e, lá em teoria de conjuntos, ele está ligado a um negócio chamado o quê? Intersecção. Tá, Erivaldo, lá na frente está ligado à intersecção. Mas aqui não tem nada a ver com intersecção. Também tem a ver com intersecção. E eu vou te mostrar daqui a pouco. Legal? Você já sabe o que é um sistema, que a chave tem um significado, talvez você não soubesse, isso é muito importante. Agora, como é que resolve, Erivaldo? Como é que eu pego o sistema e resolvo? Você já sabe o que é um sistema, sabe que a chavezinha indica o e. Como é que resolve esse sistema? Nós temos dois métodos. Um método chama substituição e outro chama adição. Os métodos mais simples, tá? Métodos diferentes nós vamos ver mais na aula de sistemas lineares. Mas o sisteminha 2x2, com duas variáveis, duas equações, esses caminhos aqui estão, nossa, muito bem resolvidos, tá bom? E volta de substituição, como é que era o método da substituição? Você vai nas equações, escolhe uma delas, isola uma variável, isola o x ou o y, tanto faz, e substitui na outra. Então esse método chama substituição, porque eu substituo alguma coisa. Legal? Tem um método chamado adição, que é muito legal também, que é você pegar as duas equações e somar as equações termo a termo. Soma x com x, y com y, 10 com 2, soma termo a termo com o objetivo. O objetivo é sumir com a variável, eliminar uma variável. Então o meu objetivo é somar as equações com o objetivo de eliminar uma variável. Legal? Vou te apresentar os dois agora para a mesma questão e depois para outras também. Vamos começar então? Primeiro, método da substituição. Olha o que eu vou fazer. Eu vou chamar as equações de 1 e 2 só para dar numeração, né? E numa prova discursiva é legal que você saiba fazer isso. Essa equação eu chamei de 1 e se escreve 1 assim mesmo, e a 2 chamei de 2. Legal? Eu vou escolher uma das duas e isolar uma variável. Eu vou pegar o número 1 e isolar o x, tá bom? Podia ser aqui também? Sim. Olha lá. Se eu isolar o x, ficou 10 menos y. Por que ficou 10 menos y, Erivaldo? Porque eu subtraí y dos dois lados. Subtraí y lá, mais y com menos y vai zerar, vai ficar só o x, e 10 menos y aqui está. O que eu descobri? Que o x é igual a quem? 10y. O x é igual a 10y. Se o x é igual a 10y, aqui onde tem o x eu posso colocar o quê? 10y. Erivaldo, claro. Se o x é 10y, então nessa equação o x eu troco por 10y. Exatamente isso. E acabou, porque agora é uma equação do primeiro grau só com uma variável, que é o y, concorda? Y com y, menos y, menos y, menos 1y, com menos 1y vai dar o quê? Menos 2y. Então vai ficar 10 menos 2y igual a 2. Legal? Ah, Erivaldo, eu queria tirar o 10 de lá. Pode ser, eu quero tirar o 2y, sei lá, você escolhe. Olha o que eu fiz? Eu subtraí 10 dos dois lados. Menos 10 mais 10 vai cancelar o 10. 2 menos 10 deu menos 8. E como é que tira o menos 2 daqui? Ah, eu vou somar 2. Não. O menos 2 está multiplicando y. Se ele está multiplicando, eu elimino uma multiplicação aplicando dos dois lados uma divisão. Eu vou dividir os dois lados por menos 2. Menos 2y por menos 2 vai dar y. E menos 8 por menos 2 vai te dar 4. Achei o y, presta atenção agora. Se eu tenho y, eu vou pegar esse y e vou substituir. Aonde? Lá naquela equação. Ele falou, mas se eu quisesse substituir nessa aqui, eu podia? Claro que podia. Você escolhe em qual das duas. Mas lá está pronto, né? Porque eu vou trocar o y por 4, eu vou achar o x facilmente, olha lá. Concorda? Vai ficar x igual a 10 menos y, e o y eu troquei por 4. E 10 menos y deu x igual a 6. Tranquilo? Mas aí tem uma coisa importantíssima. Isso aqui é um sistema de equações, e se é um sistema, ele tem que ter um conjunto de solução. E como é que você escreve conjunto de solução, você lembra?
Você escreve como? O x é 6, o y é 4. Você bota os dois aqui dentro em qualquer ordem, você lembra? Tem que ser primeiro x, tem que ser primeiro y, tanto faz. Como é que você me diz aí? O que você acha? Primeiro x, primeiro y, tanto faz. Edivaldo, eu lembro. É primeiro x, Edivaldo. Beleza, é primeiro x. X igual a 6 está aqui, y igual a 4 está aqui, mas eu tenho uma notícia para te dar. Se você resolver um sistema desse numa prova discursiva e der esta resposta, o seu corretor ele pode dar a questão toda errada. Porque o seu conjunto de solução que aqui está, não dá para identificar que esse é o x e esse é o y. Edivaldo, claro que dá, todo mundo sabe que o primeiro é o x e o segundo é o y. Ah, é? E se nós tivéssemos uma equação do segundo grau, com duas raízes, uma sendo 6, a outra sendo 4, o conjunto de solução seria assim também, ó. Pô, Edivaldo, verdade. Edivaldo, como é que eu faço então para dizer quem é o x e o y? Você vai lembrar agora. Você coloca dois parênteses. Por quê? Porque daí você transformou num negócio chamado par ordenado. E se isso é um par ordenado, esse é o x e esse é o y. Pô, Edivaldo, então a solução de um sistema tem que ser na forma de par ordenado. Sim, porque você quer um par ordenado, ou seja, nesta ordem, que satisfaça a equação de cima e de baixo. E o 6 e o 4, ó, 6 mais 4, 10. 6 menos 4, 2. Pegou? Pô, Edivaldo, legal a ideia do par ordenado. Grave com carinho, é um par ordenado, tá em laranjinho o par ordenado, fica ligado. Fica ligado no código de cores aqui do MTM, tá bom? Eu vou resolver essa equação por adição. Por adição é aquela que você soma as duas equações. Bota um embaixo da outra e soma. Vamos somar? Quanto é que é x mais x? Edivaldo, fácil, 2x. Quanto é que é mais y com menos y? Edivaldo, dá 0y. Pô, vou escrever 0y, ou simplesmente 0, ou simplesmente cortar como você gosta. 10 mais 2, 12. E aí ficou fácil, né? 2x mais 0 vai dar 2x, né? Então vai ficar 2x igual a 12. Divide os dois lados por 2, fica x igual a 6. Achou 6? Substitui ou na 1 ou na 2. Tanto faz. Deixa eu ver o que eu peguei. Peguei a 1, tá vendo? Mas podia ser a 2. Aí vou pegar o 6 e vou substituir aqui. Lá vem o 6. Ele vai entrar no lugar do x, tá aqui, ó. 6 no lugar do x. Subtrai 6 dos dois lados para cancelar o 6. Fica y igual a 4. Deu a mesma solução. 4 para y, 6 para x, o mesmo conjunto de solução, com a mesma história do par ordenado. Comentário? Edivaldo, achei muito mais fácil. Meu Deus, Edivaldo, essa aqui foi muito mais rápida. Só porque essa foi legal porque já cancelava aqui, né? Nem sempre somando cancela. Às vezes, para cancelar, você tem que fazer um artifício que eu te mostro agora no próximo exemplo. Legal? Mas antes disso, eu queria muito que você olhasse isso que eu vou te apresentar agora. Edivaldo, o que? O mesmo sistema? Presta atenção, você concorda que existem infinitos pares x e y que somados dão 10? Eu tenho 1 e 9, 2 e 8, tem infinitos, menos 1 e 11, tem infinitos pares ordenados cuja soma é 10. Se eu pegar os infinitos pares ordenados que obedecem àquela equação e representar num tal de plano cartesiano, lembra disso? Eu vou ter pontos, e esses pontos vão formar uma reta. Ah, Edivaldo, você não vai viajar com isso? Eu vou. É uma viagenzinha, mas vamos junto comigo? Olha que legal. Aquilo lá, se eu isolar o y, fica y igual a 10 menos x. E para quem tem uma memória boa, isso é uma função polinomial de primeiro grau. O gráfico realmente é uma reta. Como o coeficiente angular é negativo, ela é uma reta decrescente. Se eu representar esta reta aqui em azul, ó, ela é uma reta assim decrescente. Ou seja, os pares ordenados aqui são os pares cuja soma dá 10. Por exemplo, esse par vai ser 10 e 0. Porque a soma vai dar exatamente quanto? 10. Esse par talvez seja 1 e 9. Desculpem, 9 e 1 para a soma dá 10. Esse par seria 8 e 2. Edivaldo, que legal. São os números cuja soma é 10. E são infinitos pares. Eles formam a reta. Agora de baixo também, né? Quem são os pares cuja diferença é 2? Se você isolar o y, para quem lembra de função de primeiro grau, espero que você lembre, é uma reta crescente, coeficiente angular positivo, e esses pares são esses números aqui, ó. Esses são os pares cuja diferença entre eles vai dar exatamente quanto? 2, que é o que diz essa frase. Mas olha, vem a parte legal. Essas duas retas, entre elas, existe uma intersecção? Edivaldo, existe. Pô, Edivaldo, você falou intersecção no começo, você falou do E, que tinha a ver com intersecção. Sim. Então, quando alguém manda você resolver esse sistema, eles querem saber o seguinte, no plano cartesiano, onde é que essas retas se cruzam? Onde é que é a intersecção entre elas? Estamos falando de reta, tá? Depois vamos falar de outras figuras. Mas eu quero saber a intersecção entre elas. Tem uma intersecção? Sim, esse ponto. Quantas coordenadas ele tem? 2. Adivinha quem são as duas coordenadas? Edivaldo, não acredito. É o que você está pensando. Uma coordenada é 6, a outra é 4. Ou seja, é a solução do sistema que a gente viu agora há pouco. Então, note, a solução desse sistema é um ponto. Esse ponto é a intersecção das retas. Então, resolver esse sistema é descobrir onde é que as retas se cruzam. Edivaldo, e se as retas não se cruzarem? Se elas forem retas paralelas distintas?
Aí o sistema é um sistema impossível, ele não tem solução. Pô, Evaldo, então esse que tem uma única solução, porque tem apenas um ponto em comum, ele é um sistema possível porque tem solução e determinado? Isso. Evaldo, como é que seria possível indeterminado? Imagine duas retas coincidentes, paralelas coincidentes, uma em cima da outra. Se eu tenho duas equações que geram duas retas paralelas coincidentes, eu vou ter infinitos pontos em comum. É um sistema possível e o quê? Indeterminado. Olha que legal essa aplicação, né? Como é legal você ver a coisa toda conectada, nada solto, né? Tudo bem, a gente vai estudar sistema linear? Vamos estudar sistemas lineares, mas eu queria que você já tivesse visto aqui. Legal? Muito bem. Daí nós vamos agora fazer o seguinte, e se fosse resolver um sisteminha desse aqui? Eu quero resolver esse. Evaldo, eu vou por substituição ou adição? Pense um pouquinho, qual que você prefere aí? Substituição ou adição? Eu tenho o meu preferido aqui. Evaldo, não sei, então eu vou te falar dos dois. Ah, vou isolar o x. Se você isolar o x, eu vou fazer de cabeça pra você, tá? Se isolar o x, vai ficar 7 mais 2y sobre 3. 7 mais 2y sobre 3. Aí você tem que vir aqui, ó, no lugar do x, botar 7 mais 2y sobre 3. Aí, pô, fica a soma de fração. Dá pra fazer? Dá, mas ela fica chatinha de resolver. Mas dá pra resolver. Evaldo, não, vamos pela adição, Evaldo. Vamos somar as duas. Olha que legal. Se você somar aqui, não cancela o x, dá 8x. E se somar aqui, não cancela o y. Pô, Evaldo, que droga. Eu vou deixar isso aí. Não. Olha que legal. Sabe o que você faz? Você primeiro, olha como você vai ter poderes agora. Você escolhe qual variável você quer eliminar. Você quer eliminar quem? X ou Y? Evaldo, tanto faz, eliminando um, eu tô feliz. Você escolhe. Você vai escolher e matar a questão. Quer ver? Eu vou escolher, tá? Eu quero eliminar o Y. Se eu quero eliminar o Y, sabe o que eu faço? Olha que legal. Eu vou achar equações equivalentes a essas. De que maneira? Eu vou pegar o 2 e o 3 da frente do Y, porque eu escolhi eliminar o Y. Se eu escolhesse eliminar o x, eu ia pegar o 3 e o 5, tá bom? Aí eu pego o 2 e o 3, que estão na frente do y, e sabe o que eu faço? Eu pego as duas equações que eu tinha e multiplico por 2 e 3, mas na ordem contrária. Evaldo, como assim? Assim. Você pega a equação de cima e multiplica pelo 3 de baixo. E pega a de baixo e multiplica pelo 2 de cima. Pô, Evaldo, que legal, eu só multipliquei cruzado. Isso. E quer ver o que vai acontecer? Lá vamos nós. Se você pegar a equação de cima e multiplicar por 3, vai ficar 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 7, 21. Pode olhar, ó. É o que eu tenho aqui, ó. Só multipliquei por 3 a equação inteira. E não esquece, se é uma igualdade, vão lembrar, eu tenho poderes, você tem poder, eu posso multiplicar os dois lados por 3? Sim, eu vou gerar uma equação equivalente à que eu tinha. Eu falo, pô, verdade, cara, como tudo faz sentido, que bom. Vamos multiplicar de baixo por 2? Porque é uma igualdade, eu posso multiplicar os dois lados por 2, gera uma equação equivalente e não estou cometendo pecado nenhum. Vamos fazer um corte dessa brincadeira, já sei que vamos sacanear no vídeo. É mesmo, é? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes menos 1, menos 2. Legal? Agora é a continha. Vamos lá. Esse rapaz com esse soma vai dar o quê? 19. Olha só, cancelou aqui, ó. Evaldo, claro, né? Se eu multiplico cruzado, cancela. Óbvio. Evaldo, se eu quisesse eliminar o x, eu ia pegar o 3 e o 5 e multiplicar cruzado, né? Sim. Evaldo, só que daí 5 vezes 3 é 15, 3 vezes 5 é 15, mas eles ficariam com o mesmo sinal. Mas aí você multiplica uma das equações por um número negativo. Evaldo, claro também. Beleza? Vamos pra frente. 21 com menos 2 somando dá 19. Concorda comigo? Ficou 19x igual a 19, né? Dá x igual a 1. E se x vale 1, eu vou substituir esse 1 aonde? O que você acha? Substituo naquela equação? Ou nessa aqui? Ou nessa aqui? Ou nessa aqui? Evaldo, tanto faz, né? São todas iguais? Não, não fala iguais. Essa equação e aquela não são equações iguais, são equivalentes, são proporcionais, são múltiplas, mas não use o termo igual. Em matemática, duas coisas serão iguais quando elas forem iguais. Se elas não forem iguais, não diga que elas são iguais. Então, essas duas equações são equivalentes. Então, esse número 1 pode ser em qualquer uma das quatro, sem problema nenhum. Deixa eu ver quem que eu peguei. Peguei a primeira mesmo, né? O mais óbvio. Então, lá, se o x vale 1, lá vai o x igual a 1 subindo, lá vai ele cair lá, ó. X igual a 1 no lugar do x, ó. Tá vendo? Aí vai ficar 3 de um lado, menos 2y igual a 7. Se você concorda comigo, ficou assim. Evaldo, peraí, não ficou como você falou. Calma, Sada. Eu subtraí 7 dos dois lados, ó, ele subiu daqui e foi para cá. Somei 2x dos dois lados, ele saiu de lá, veio para cá. Com esse poder de somar e subtrair dos dois lados, agora a gente faz o que quer, né? Vai ficar 2y igual a menos 4, vai dar y igual a menos 2, pode confiar nas contas. x1, y menos 2, como é que escreve o conjunto de solução? Primeiro quem? X, depois quem? Y, na forma de quê, meu? Par ordenado. Lembrou? Está aqui ó, na forma de par ordenado. 1 e menos 2, primeiro o x, depois o y, e pode você pegar o 1 e o menos 2, colocar aqui que vai dar 7 e aqui que vai dar menos 1.
pode fazer a conta, eu garanto para você. A não ser que a gente tenha errado as contas, mas não erramos não, tá bom? Tranquilo essa maneira de resolver? Essa notem por adição, mas fazendo essa multiplicação cruzada que fica muito legal. Fechamos? Se fechamos isso aqui, agora nós vamos resolver uma questãozinha do Enem. Vamos fechar nossa aula com uma questão do Enem. Aliás, uma ótima questão do Enem, tá? Olha que linda a questão. E lembra que no Enem você tem que ser rápido na leitura. Então, como é que você faz? Talvez a gente tenha a chance de fazer uma única leitura nessa questão. Então, você vai pegar a sua lapiseira, ler e grifar o que é mais importante. Terminou? Aí você vê aquilo que você grifou, leitura rápida no que você grifou e você resolve a questão. Vamos começar então? Diz assim, ó. Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais e sem juros. Eu acho legal grifar essa parte, né? N parcelas iguais e sem juros. Eu grifaria isso. Aquilo que eu acho que é importante eu já grifo. No momento de contratar o financiamento, uma pessoa vai comprar esse carro, se o cliente quiser aumentar o prazo, ou seja, não vai fazer em N parcela, em mais parcelas ele vai fazer. Se quiser aumentar o prazo, acrescentando mais 5 parcelas, o valor de cada parcela diminuirá R$200. Totalmente importante grifar isso, né? Se você vai acrescentar mais 5 parcelas, cada parcela vai diminuir em R$200, é o que diz o texto. Ou se ele quiser diminuir o prazo, pagar em menos parcelas que N, que foi a proposta inicial, com 4 parcelas a menos, o valor de cada parcela aumenta. Quer pagar em menos? Não tem problema. Mas o valor da parcela aumenta em R$232. Eu grifaria isso porque tudo isso eu vejo como importante nessa parte inicial. Legal? Viramos a tela. Próxima parte, essa. Considere ainda que nas 3 possibilidades, aquelas 3, com N parcelas, com N mais alguma coisa, ou N menos alguma coisa, são 3 possibilidades. Nas 3 possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é o mesmo. O valor não muda. Evaldo, legal, não tem juros. Não, não muda, o texto está dizendo. Que todas as parcelas são sem juros e que não é dado desconto, tal, resumindo o que eu falei. Nessas condições, qual é a quantidade N de parcelas que a gente pagaria lá naquela primeira proposta? Basicamente é isso, tá? Então, qual é a quantidade N de parcelas que eu pagaria lá naquela primeira proposta? Tranquilo? Equacionando tudo agora fica assim. Para equacionar, eu quis trazer para você em forma de uma tabela. Trouxe a primeira informação, a loja de automóveis vende um carro em N parcelas iguais e sem juros, eu trouxe uma tabelinha. Ele falou, eu tenho que fazer tabela? Não. Mas organizar os dados é fundamental em matemática, tá? Em qualquer questão. Principalmente questão contextualizada que você vai equacionar. Você tem que organizar esses dados, é o que eu estou fazendo aqui. Então vamos lá? Olha lá, uma loja vende um automóveis em N parcelas. Então o número de parcelas, N. Valor de cada parcela. Ninguém disse o valor da parcela. Eu vou chamar de X. Podia ser Y, Z, H ou P de parcela, como você quiser. A letra que você quiser. Eu chamei de X o valor de cada parcela. Eu pergunto, como é que eu escrevo o valor do carro? Valdo, ele não deu o valor do carro. Não, tudo bem, ele não deu. Mas como é que você escreve? Se são N parcelas e cada parcela custa X reais, o preço do carro é N vezes X. Você comprou um carro que custa, sei lá, você vai pagar R$2.000 por mês, durante 10 meses. 10 meses, pagando R$2.000, o preço do carro é 10 vezes 2.000, concorda comigo? Então aqui o preço do carro é N vezes X. Edvaldo, até aí tá tranquilo de entender. Próxima parte, aqui embaixo. Lembra que se o cliente quiser aumentar o prazo em 5 parcelas, eu vou aumentar o meu prazo que era de N, eu vou aumentar em 5. Vai ficar o quê? N mais 5. Edvaldo, faz sentido? Mas se eu aumentei em 5 parcelas, lembra o que acontece? O valor de cada parcela diminui em R$200. Cada parcela dessa não é mais X, agora é X menos 200, porque diminui em R$200. Mas uma coisa importante, o preço do carro não muda. Lembra que o texto fala isso? E se o preço do carro não muda, como é que eu descubro o preço do carro? Bom, para descobrir o preço do carro, eu pego a quantidade de parcelas vezes o valor de cada parcela. Eu vou pegar N mais 5, que é a quantidade de parcelas, vezes o preço agora, que é X menos 200. Esse número, esse produto vai me dar o valor do carro também, assim como este. Ele falou, claro, faz sentido. Ele falou, mas tinha mais um. Isso, por isso tem mais uma linha. Vamos fazer o próximo, então. E se a pessoa quiser diminuir o prazo com 4 parcelas a menos? Se eram N parcelas no original, eu quero pagar 4 parcelas a menos, o meu número de parcelas vai ser N menos 4, é o que aqui está. E se eu vou diminuir o número de parcelas, tudo bem, mas o que acontece com o valor de cada parcela? Ele aumenta. E ele aumenta em quanto? R$232. Se cada parcela custava X, sobre a letra que eu coloquei no começo, agora vai custar o quê? X mais 232. Tranquilo? E como é que fica o preço do carro? Ele falou,
A lógica é a mesma, né? Fica n menos 4 vezes x mais 232. Perfeito. Erivaldo, mas é muita letra. Não, só tem duas letras, o n e o x. Erivaldo, isso é verdade. E se só tem duas letrinhas, duas variáveis, eu tenho que ter duas equações para resolver através de um sistema. Só porque esse sistema vem de uma maneira bem legal, olha que legal. Concentre-se nesse retângulo e me diga se é verdade. N vezes x dá o valor do carro? Sim. N mais 5 vezes x menos 200 dá o valor do carro? Sim. Então essas duas coisas são iguais? Sim. Então vou escrever lá embaixo. Ó. Elas são iguais. nx é igual a n mais 5 vezes x menos 200. Ele falou, mas nx também é igual a isso aqui também. Então vamos escrever também. nx é igual a n menos 4 vezes x mais 232. Ele falou, mas os dois aqui também são iguais, eu podia botar mais uma no meio. Sim, mas não precisa. Eu já tenho duas igualdades com duas variáveis, eu já posso matar a minha questão. Ele falou, claro, então vamos resolver. Agora é fácil demais. Conta. Começamos por aquela, mantém o nx e aplica a distributiva do lado de cá. N vezes x dá o quê? Ele falou, nx, né? N vezes menos 200 dá o quê? Dá menos 200 vezes o tal do n, que eu não sei quem é. O que dá 5 vezes o x? Dá 5 vezes o x, eu não posso fazer mais nada. Agora 5 vezes 200 é fácil, né? Dá 1000. Dá mais 1000 ou menos 1000 ali? Edivaldo, mais vezes menos, multiplicação de números com sinais contrários da negativo. Tá ali, boa. Mas olha que legal, ela ficou um pouquinho grande, mas você tá ligado que o nx vai passear? Edivaldo, claro, porque se eu subtrair nx dos dois lados, eu elimino o nx. Boa. E aí sobrou menos 200n mais 5x menos 1000, que eu escrevi assim, ó. Mais 5x menos 200n menos 1000 e zero do lado de lá, que seria nx menos nx. Tranquilo? Edivaldo, legal, eu vou deixar isso assim. Eu faria uma coisinha. Você concorda que 1000, o 200 e o 5 são todos divisíveis por 5? Edivaldo, verdade. Então dá para dividir tudo por 5, sim. Edivaldo, mas antes você passou... Eu não passei. E espero que você não tenha passado. Eu subtraí 5x dos dois lados. E aí, claro, eu vou dividir tudo por menos 5, e olha como ela fica bonitinha. Menos 5x dividido por menos 5 vai dar x, positivo. Menos 200 dividido por menos 5 dá 40. E menos 1000 dividido por menos 5 dá mais 200, né? Porque menos divide por menos dá mais. Tranquilo até aqui? Erivaldo, legal. Por que você chamou essa aqui de equação 1, Erivaldo? Porque agora eu vou vir para cá, né? Vamos trabalhar nessa, eu e você? Lá vamos nós. Mantém o nx e começa a distributiva. N vezes x. nx. Opa, Erivaldo, vai dar para cortar. Boa. N vezes 232. 232n. O que acontece? Menos 4 vezes x, menos 4x. E menos 4 vezes 232 vai te dar menos 928. Legal? Claro que o nx vai cancelar pelo mesmo motivo que eu te mostrei lá. Sobrou isso menos 4x menos isso. Ficou assim, ó. Tá vendo? Ó? Menos 4x, 232n, 928. Vou somar 4x dos dois lados para levar ele para o outro lado. Ficou assim. Vou dividir tudo por 4. Edivaldo, dá para dividir tudo por 4. Você vai lembrar, vai aprender ainda que esse número é divisível por 4, porque os dois últimos algarismos formam o número 32, que é divisível por 4, então o número todo é. 928, não sei se é divisível por 4, mas 28 é, então o número todo é. Vamos lá, dividir por 4, vai ficar x, divide aqui por 4, fica 58, divide por 4, fica 232. E eu tenho a equação 2 e a equação 1, e agora eu tenho um sistema para resolver. Eu vou botar um embaixo do outro, vou somar as equações, vou subtrair, vou isolar numa, substituir na outra, tudo é possível, mas está entregue aqui, ó. Olha que legal. Você concorda que aquilo lá e isso daqui, olha os dois, olha com carinho. Lá está dizendo que x é igual a 40n mais 200. Aqui está dizendo que x é igual a 58n menos 232. Pô, se isso é x e se isso é x, essas duas coisas são o quê? Iguais. Olha lá. Edivaldo, claro, se aquilo lá é x, isso aqui é x também, eu posso igualar essa parte que tem n. 40n mais 200 tem que ser igual a 58n menos 232. Pô, Edivaldo, muito fácil. E como é fácil, virou uma equação de primeiro grau mesmo, que é o que a gente aprendeu hoje também. Aí você vai subtrair 58 dos dois lados, fica 40n menos 58. Subtrai 200 dos dois lados, ela aparece aqui. Aí matemática básica, né? Aqui dá menos 18n, subtrai. Aqui faz continha, dá menos 432. E adivinha, você vai dividir os dois lados por quem? Por menos 18. Para matar esse menos 18, menos 18n dividido por menos 18 vai dar n. E esse menino dividido por 18 vai dar 24. E eu não sei se você lembra qual era a pergunta do Enem. Qual era o número de parcelas n? O Enem queria saber exatamente quem era o n. Nós descobrimos que o n vale quanto? 24. Gabarito da questão do Enem, adivinha? 24.
Questão legal, tá? Não é uma questão simples, muita gente não fez essa questão, o índice de erro aqui foi bem alto, é uma questão legal que eu quis trazer para você no final dessa aula, para complementar essa aula com vocês. Fica aqui o meu muito obrigado pela sua atenção nessa aula, tá? Espero que você tenha curtido demais a aula. Falamos de como é que se resolve uma equação de maneira decente, que não existe o passar, existe eliminar a operação dos dois lados. Você aprendeu que ter uma igualdade é ter poderes, é poder aplicar dos dois lados a mesma coisa, desde que você garanta a condição de existência. Você agora sabe que um sistema tem a ver com intersecção no plano cartesiano e ainda resolvemos um problema contextualizado que cai muito nos vestibulares. Beleza? Valeu, um abraço!